Seja bem-vindo à palestra Invista em Imóveis de maneira inteligente. O objetivo dessa palestra, então, é mostrar para você maiores informações sobre uma alternativa muito interessante ao modo tradicional de realizar investimentos em imóveis, ganhando renda e com menores custos. Primeiramente, mostrar um pouquinho da XP Investimentos. A Esperato Investimentos, como afiliada à XP Investimentos, é muito interessante a gente mostrar para você o peso da XP. XP hoje tem mais de 115 mil clientes, são mais de 31 bilhões de reais em custódia, são mais de 530 escritórios em mais de 180 cidades no Brasil, e a XP ela é a maior corretora de varejo do Brasil. Ela é conhecida também por ser o maior shopping center financeiro da América Latina. O que é um shopping center financeiro? É um local de maneira em que você tem, através de uma escala de mais de 115 mil clientes, você consegue realizar investimentos de maneira fácil, de maneira muito transparente, em que são demonstrados retornos de mais de 30 bancos em apenas um local, com vários também fundos, mais de 400 fundos, com a parte de atendimento em ações, parte de previdência, parte inclusive aí de consórcios, seguros e tudo mais. Dentro desse braço aí da XP existe a Esperato Educação, a XP Educação, que é uma empresa voltada aí a treinamentos, a cursos e a palestras, procurando aí dar maior, passar conhecimento para você, e que é o objetivo vital dessa palestra aí. Vou passar um videozinho então sobre conhecimento e que é sobre também a liberdade de investir. Nós temos um compromisso com a verdade, com o conhecimento, com a liberdade de escolha, com o sucesso financeiro dos nossos clientes. Honramos este compromisso todos os dias. Somos empreendedores, transparentes, inovadores. Queremos mudar a forma como o brasileiro investe, compartilhar o conhecimento e provocar a comparação. Estimular decisões, as melhores decisões, para que nossos clientes conquistem seus objetivos e transformem suas vidas. XP. Conhecimento para escolher, liberdade para investir. Retornando após o vídeo, é muito importante começarmos aí pela parte do histórico da nossa economia. Apesar dessa turbulência recente aí no Brasil, não se compara à turbulência aí que já vivenciamos no passado, e eu vou mostrar isso aí para você. Um desse exemplo aí que você pode verificar no slide é a evolução da nossa economia. No período de 20 anos, aí 19 anos, de 1975 a 1994, tivemos 6 padrões monetários, e de 94 a 2013, tivemos, os mesmos 19 anos, tivemos apenas o real, apenas um padrão monetário. De 75 a 1994, tivemos 6 presidentes da República, enquanto que de 1993 a 2013, tivemos 3 presidentes da República. O que isso traduz? Na teoria, um presidente ficando mais tempo aí para governo, né, no poder, ele tem condições de fazer as mudanças, as reformas do que ele anseia, e não ocorrendo essa mudança, essa troca de presidentes, fica muito mais fácil para empresários, investidores realizarem planejamentos de longo prazo. Outro fato importante é que tivemos 16 presidentes do Banco Central de 1975 a 1994, enquanto que apenas 6 presidentes aí de 94 a 2013. Convém salientar também, o salário mínimo em 94 era de $75, hoje aí está ao redor aí de $315. O dólar deu uma subida nesse curto espaço aí de 2015 a 2016, então seria o salário mínimo aí ao redor de $250, atualizando. A inflação em 94 era de 916%, hoje a inflação está ao redor de 10,7%, atualizando em
dezembro aí de 2015. Juro real lá atrás era de 23%, hoje o juro real está ao redor de 4%. Hoje vivenciamos, então, a partir desse comparativo do cenário de dos últimos 19 anos, 19 anos passados e dos últimos 19 anos, desde 1994, vivemos um cenário para aplicações financeiras que ocorreu uma mudança muito grande. Antigamente o investidor, o brasileiro, ele poderia colocar então tudo o seu investimento ali em renda fixa, todo em poupança, e que com juros altos não precisava escolher, não precisava realizar uma seleção, um filtro dos melhores investimentos. E hoje já não. Com essa queda nos juros, o investidor ele vai ter que o quê? Teve que abandonar a postura acomodada e teve que buscar maiores alternativas de investimento. Convém salientar também mostrar o nosso cenário histórico de taxa de juros, como você pode verificar no slide. Nos anos 2000 tínhamos ali uma Selic ao redor de média ali de 19%, chegou a ter uma Selic até mais alta ali em 99%, próxima a 42% ali. Em 2004 a Selic atingiu 16%, em 2014 11% e hoje a Selic está em 14%, então é muito abaixo do que já esteve, por exemplo, em 1999 nos 41%. Convém salientar para quem não sabe o que é a Selic é a taxa básica de juros e é a taxa que regula aí a nossa economia, a nossa renda fixa também, né? A inflação nos anos 2000 era ao redor de 6%, então tínhamos juro real de 13%. Em 2004 a inflação ela era de 7,6%, o juro real era de 8,4%. E hoje, em 2014, com 11% de Selic e a inflação com 5,68%, juro real de 5,32%. Hoje temos uma Selic a 14,25%, inflação aí ao redor de 10,6%, 10,7%. Temos 4,6% de juro real. Convém também mostrar a diferença entre a Selic e a inflação. Isso aí vai nos dar o quê? Se eu tenho meu ganho nominal, a minha Selic, e eu tiro a inflação, vai dar o meu ganho real. Lá de 1992 ali a 1998, o juro real ele era ali ao redor de 20% ao ano, né, a média do juro real. Então, R$1 se tornava R$2 em 4 anos, enquanto que de 2010 a 2013, o juro real foi 3,3%. R$1 se torna R$2 em 20 anos. Esse slide é muito útil para quê? Para mostrarmos, para mostrar para você que hoje, com o juro real menor, vai ter que ocorrer uma comparação, uma busca por retorno de investimentos muito maior, né? Qualquer 1% hoje faz muito mais diferença do que lá há 15, 20 anos atrás. Uma pergunta que eu faço para você está satisfeito com o rendimento dos seus atuais produtos financeiros? A Selic hoje, em 2014 ela estava em 11%, hoje 14%, mas eu vou utilizar o exemplo de 2014. Poupança aí rendendo retorno bruto ao redor de 6, 7%, a gente utilizou o exemplo aí de 6,58% ao ano. Ela é isenta de imposto de renda, tiro a minha inflação. A inflação em 2014 foi de 5,68%. O meu retorno então vai dar 0,9% ao ano. Pegando o CDB, CDI aí, que na época rendia 10,8%. Tem imposto de renda, eu vou utilizar 20% do imposto. Vou descontar a inflação de 5,68%. O meu retorno real foi de 2,96% ao ano. Pega um CDB que paga 90% do CDI, 9,54% ao ano, tiro 20% do imposto de renda, vai me dar 2,09%. Nesse caso, os dois CDBs, eles têm um retorno muito maior que a poupança e têm um retorno muito maior, né? E tem uma garantia igual, a mesma garantia da poupança. CDB, LCI, LCA e poupança, todos têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito de até R$250 mil por banco e por CNPJ ou CPF, né? Então, o que aconteceu? Você está contente com o seu retorno atual, com o retorno da poupança?
Então, João e Maria, um exemplo aqui, nós também não estão. João decidiu, então, realizar investimento em imóveis. Que pontos que ele deve avaliar? Primeiro, tem que achar um imóvel que caiba no bolso, que seja condizente com o dinheiro que o João tem. Ele tem que buscar onde? Buscar em classificados, visitar imobiliárias, conversar com corretores de imóveis independentes ou a própria imobiliária. O João vai tentar buscar um imóvel bem localizado, um bom imóvel, de preferência novo, né? Que tenha um potencial de valorização no bairro, com expectativa de ter bons retornos com o aluguel, né? E aí ele vai ter que avaliar o custo de aquisição, normalmente aí custo de imobiliária, corretora é de 6% do valor do imóvel, e ele vai ter também o custo de ITBI, que normalmente é 2%. Ele, depois de comprar o imóvel, o João vai ter que procurar o quê? Vai ter que procurar um inquilino. Ele ou vai fazer uma gestão própria ou vai colocar numa imobiliária, então vai ter o custo da imobiliária, em torno de 10% do aluguel recebido, a imobiliária cobra para fazer essa gestão do imóvel, né? O João também ele vai ter que cuidar. Período de vacância que o imóvel ficar vago, o João vai ter custo de condomínio, vai ter de IPTU, manutenção aí desse imóvel. Ele vai ter que verificar a qualidade do inquilino. O inquilino tem que ser de preferência um bom pagador, ele tem as contas em dia, o inquilino paga as contas em dia. O inquilino que tem uma noção, uma consciência que é preciso cuidar do imóvel. O risco, então, desse desemprego. Se o inquilino perde o desemprego, é importante, às vezes, fazer seguro fiança, um seguro muito utilizado contra a perda do emprego, para pagar o aluguel, contra a perda do recebimento desse aluguel, né? O João está centrado num único inquilino, então ele tem o risco desse único inquilino. Além disso, vai ter os 10% o custo do aluguel pago pelo inquilino, 10% para a imobiliária, se tiver. Vai ter uma tributação pelo imposto de renda pessoa física. E o que acontece? Se o João e a Maria precisarem desse valor, o João ele vai ter que torrar praticamente o imóvel, né? Vai ter que vender o imóvel. Então ele vai ter que precisar o preço dos imóveis similares na região em que ele se encontra. Ele vai ter que aí perguntar para vizinho, para o zelador, vai ter que fazer uma pesquisa de forma subjetiva, né? Imóveis similares, não vai ser exatamente o imóvel do João com as mesmas características. E se ele quiser vender mais rápido, ele vai ter que torrar praticamente o imóvel para ter esse dinheiro na mão. Por quê? Porque todo mundo sabe, você sabe, que o imóvel ele não tem liquidez, né? Agora imagine você, que pode ser feito toda essa parte de investimentos, de recebimento de aluguel, de ganho, de valorização do imóvel, de uma maneira muito mais simples. Então vou passar para você um vídeo aí de maneira bem sucinta, para você verificar como é o investimento alternativo aí ao meio tradicional de imóveis. Você considera um shopping ou um centro empresarial um bom empreendimento? Na maioria das vezes eles são. Ainda mais no Brasil, que possui um mercado imobiliário muito promissor. E se você pudesse ser dono de uma parte desse empreendimento? Seria uma boa ideia? Infelizmente, o custo para se comprar um imóvel desse é astronômico. Mas e se fosse possível comprar só 1 metro quadrado e ganhar uma parte do aluguel proporcionalmente? Ainda assim seria uma boa ideia, não é? E é assim que funciona um fundo imobiliário. As construtoras vendem uma parte do imóvel em cotas, e o dono de cada cota recebe um valor proporcional do aluguel, todo mês. Tem cotas no mercado que valem menos de R$20, e você pode comprar quantas estiverem à venda. Pronto, agora você já é dono de um pedaço de um grande empreendimento, e vai ganhar uma receita proporcional todo mês. Na minha opinião, você já fez um bom negócio. Só que não para por aí. Em um país de acelerado crescimento como o Brasil, vários imóveis acabam se valorizando ao longo do tempo. Mas o que isso significa para você? Além de botar um dinheiro no bolso todo mês, você ainda pode, quando vender suas cotas, lucrar com a valorização delas. Portanto, entre comprar um imóvel ou investir no mercado financeiro, escolha os dois. Uma forma inteligente de investir em imóveis sem precisar se preocupar com obras, inquilino, imobiliário ou corretor. E o melhor, sem pagar imposto de renda. Então depois desse vídeo aí retornando, Maria, que é a mulher do João, uma mulher aí muito inteligente, buscou alternativas, tão inteligente quanto o João, mas ela buscou alternativas de investimentos com rentabilidade superior e maior segurança, né? Então a Maria apresentou então para nós os fundos de investimento imobiliário, que
são os populares FIIs, sendo que são muito similares a imóvel, né? E possuem aí algumas vantagens. Por exemplo, no fundo imobiliário, a Maria, ela pode comprar cotas 20, 30 mil reais, não precisa um valor tão alto, por exemplo, para comprar um imóvel. Por exemplo, 300 mil reais para comprar um imóvel bom, né, razoável. Então, a Maria ali com 20, 30 mil reais já consegue comprar cotas de um fundo imobiliário. A partir de R$1.000 cada cota custa, né? Porém, a gente tem que saber o quê? Que é todo investimento, é útil, é vital, diversificar. Então, para produzir uma carteira aí de maneira diversificada, tanto geograficamente, São Paulo, imóvel em São Paulo, um em Brasília, um em Rio de Janeiro, outro em Porto Alegre, como setorialmente, setor de logística, setor de prédios comerciais, setor de agências bancárias, de hospitais, de universidades, é vital aí ter um valor em torno de R$100 mil, 80 mil a 100 mil reais, para conseguir diversificar de maneira interessante, né? Com esse valor aí, um valor muito menor que um imóvel, consegue acessar aí empreendimentos de primeira linha, empreendimentos alugados para Brasil Foods, empreendimentos alugados para o Banco Brasil, Santander, Caixa, empreendimentos em que há quartos de hotel, por exemplo, em que o IBS é dono e que o fundo imobiliário é dono via IBS, né? Então é possível ter acesso a empreendimentos de primeira linha. Custo de aquisição dos fundos imobiliários, você vai pagar quanto? 0,5%, em torno de 0,5% aí. Então, R$100 mil vai comprar em cotas de fundos imobiliários, vai comprar cotas do investimento em imóveis, vai custar aí ao redor de R$500, um pouquinho mais, R$520, R$515 com os emolumentos por compra, né? E for vender depois R$100 mil, também 0,5% na venda. E também a outra modalidade de compra aí, corretagem a custo fixo, né? Mas aí é sem assessoria, sem qualquer assessoria de profissionais do mercado. A avaliação então de um fundo, ele é exatamente igual ao do imóvel, porém ele tem algumas vantagens. Os inquilinos, então, eles são grandes empresas e existe um administrador desse fundo imobiliário que o intuito é tornar totalmente locado o imóvel, porque ele vai estar recebendo aí de acordo muitas vezes de acordo com a sua performance, quanto mais alugar o imóvel, mais ele vai receber, né? Qualidade do inquilino, normalmente a parte de fundos imobiliários são grandes inquilinos, inquilinos Brasil Foods, como eu comentei, Banco Brasil, Santander, grandes empresas, que são empresas normalmente de capital aberto, empresas que têm uma boa saúde financeira e que, em vez de imobilizar capital, por exemplo, agência do Banco do Brasil, em vez do Banco do Brasil imobilizar ali R$100 milhões, o Banco do Brasil coloca esses R$100 milhões no negócio dele, dá um retorno aí de 2% mensal, digamos, então vai tirando 2 milhões, enquanto que continua no prédio, aluga o prédio em vez de imobilizar esses 100 milhões, ele paga um aluguel de 1 milhão, investiu 100 milhões, tirou 2 milhões, continua no prédio de 100 milhões pagando aluguel 1 milhão. Então, só nesse ganho, o Banco do Brasil, no exemplo que eu citei, ele tem um ganho aí de R$1 milhão por mês e está investindo esses 100 milhões não imobilizado, mas sim no negócio core dele, o negócio o principal dele, né? Outra grande vantagem, custos do aluguel pago pelo inquilino, como eu comentei, o inquilino ele vai pagar ali ao redor de 1% ao mês de aluguel, né? Em vez de pegar e imobilizar todo o capital. Para o investidor é muito útil, para você que é investidor, que ainda não investe em fundos imobiliários, é muito interessante a parte de recebimento mensal do aluguel de fundos imobiliários, porque ele entra isento de imposto de renda, o que é algo fantástico. Por quê? Porque você vai ganhar ali ao redor de 1% ao mês, já líquido, em dinheiro, quer investir em outra coisa ou quer comprar novas cotas que vão dar novo pagamento de aluguel, novo recebimento de aluguel. Pode ser feito isso aí de maneira simples e prática, custo aí de 0,5% para compra, né? Então, recebeu os aluguéis, compra novas cotas, cotas vão pagar novos rendimentos, desses rendimentos utiliza e compra novamente novas cotas, e aí vira uma bola de neve e permite que os juros compostos trabalhem muito mais eficazmente. E complementando, então, é isento de imposto de renda. Outra grande vantagem de fundos imobiliários é a liquidez. Existem fundos aí que têm negociação
de R$ 1 milhão por dia. Enquanto que no imóvel, se você precisasse do dinheiro, você tinha que torrar aí com 30%, 40% de deságio pelo preço no mercado. Na parte de fundos imobiliários, você consegue vender aí as cotas aí no máximo aí, uma semana aí consegue vender as cotas caso precise de urgência, né? Tem uma liquidez dentro do mercado similar a ações, né? Os fundos imobiliários, e as cotas elas representam um percentual dos imóveis, o que então elimina a subjetividade da avaliação. Eu consigo ver quanto é que o imóvel está avaliado, as cotas são um percentual do imóvel como totalidade. Mas aí vem o João. Bom, parece esse negócio aí de fundos imobiliários parece ser muito bom, mas como esse negócio surgiu? E aí a Maria, muito bem informada, vai buscar explicar para o João isso aí, mais detalhes. Os FIs, eles são, então, imagine que você queira, como empresário, construir um shopping, aí você tem alternativas para construir esse shopping. Quais são elas? Colocando recursos próprios, se você tem o dinheiro ou de família, ou você tem esse capital aí para construir o shopping, vamos dizer, 50 milhões de reais. Outra hipótese aí para você conseguir construir esse shopping, reunindo um grupo de empresários para juntos, então, construir o imóvel, dividir o risco, no caso, aportando o capital para a construção do imóvel e, obviamente, dividindo o retorno, né, entre você e outros empresários. Terceira alternativa, aí, buscando financiamento via BNDES ou via bancos, que via bancos hoje, ainda, apesar da queda dos juros, é um meio muito caro para se obter financiamento. E a quarta alternativa seria o quê? Constituindo um fundo imobiliário, um fundo, então, que distribui cotas para as pessoas e com o dinheiro arrecadado pela venda das cotas, o imóvel é construído. Os fundos imobiliários, então, na parte de tributos, têm um grande ganho, que é o quê? O ganho mensal, o recebimento mensal do aluguel, ele é isento de imposto de renda e que quando o investidor vende as cotas, por exemplo, comprou 1.000 cotas a R$100, 100 mil reais, 1.000 cotas a R$100, ele compra a 100 e vende a R$120. Desse lucro aí, de 120 que ele vendeu a o que ele comprou de R$100, vai ter um imposto aí de 20% sobre o lucro líquido. Então, de 120 menos 100, R$20, dos 20% de R$20 são R$4. O investidor vai ter R$16 por cota de ganho líquido, descontado já o imposto de renda, né? Líquido que eu digo já descontado o imposto de renda, quanto ao ganho de capital. Na parte de recebimento mensal, o ganho, o rendimento mensal, ele é isento. Para alguns que comentem sobre bolha imobiliária, a gente acredita, eu pessoalmente, Eliseu, acredito que vai ocorrer uma oferta muito grande de imóveis, que vai ocorrer uma recepção, aí, uma absorção de muitos imóveis, já que teve essa oferta muito grande no mercado, mas não nem perto algo ligado à bolha imobiliária. Isso, apesar da alta recente aí dos imóveis, acredito então nesses ajustes, né? Como é que a gente pode provar isso aí para você que está na sua casa sobre bolha imobiliária? Porque hoje o peso crédito imobiliário dentro do PIB ainda é muito pequeno. Aqui no Brasil, em 2015, aí foi, como você pode verificar no gráfico, ao redor de 10,5% o crédito imobiliário total do PIB, e que aí tem países, por exemplo, como a Coreia do Sul, que é um país emergente, peso ali ao redor de 33%, e o nível do Brasil de 10,5% está a níveis de Índia, está em níveis aí do México, que são países que têm uma economia similar aí ao Brasil, né? Características dos fundos imobiliários: renda do aluguel, então você consegue investir em imóveis e obter essa renda mensal e você pode utilizar o dinheiro e retirar para o que quiser. Vamos utilizar um exemplo de R$1 milhão investido em fundos imobiliários, você conseguiria aí ao redor de R$10 mil por mês e aí você consegue fazer o que quiser com o dinheiro, compra novas cotas ou retira para utilizar na sua vida pessoal. Existem alguns fundos imobiliários que focam em desenvolvimento imobiliário, participam da construção dos imóveis e a venda desses imóveis vai reverter profundo, né, para o fundo em cotas, em ganho, né? E existem também fundos imobiliários que investem em instrumentos de renda fixa.
em LCI, CRI, e por ser um fundo imobiliário maior, ele tem poder de barganha muito maior que você, investidor, indo sozinho até o banco ou indo sozinho, buscando investindo diretamente em LCI, CRI, entre outras alternativas ligadas a investimentos imobiliários, sendo que através do fundo com valor maior consegue retorno muito maior. A negociação dos fundos imobiliários ela se dá através de um pregão em que é negociado de maneira similar à Bolsa de Valores, e aí tem códigos, são 4 letras e o número 11 ou o número 11B, né, que é mercado de balcão, esse fundo imobiliário. Mas, por exemplo, aí, o fundo AEFI11 é um fundo alugado de prédios para campos universitários, a Anhanguera Educacional, em que esse código do fundo é AEFI11. Está pagando aí ao redor de 1% ao mês, um pouquinho mais, 1,08% ao mês. E aí existem fundos Banco do Brasil, fundos de prédios comerciais, alugados para prédio administrativo aí da Petrobras, fundos que compram papéis, shopping Higienópolis, entre outros. Então existem uma gama aí de fundos imobiliários que são negociados diariamente via pregão de bolsa. Bom, mas aí o João pode ter uma dúvida, mas se o fundo imobiliário é negociado em bolsa, quando o mercado cair, meu dinheiro vai para o buraco? E aí o que acontece? Vem a Maria, novamente a Maria, você pode ver no gráfico, ela menciona que o quê? Fundos de investimento imobiliário são apenas negócios, né? São apenas negociados em bolsa, não tendo qualquer correlação com o risco do mercado de bolsa, com o mercado de ações. Eles têm um retorno, um risco condizente com o prédio onde está o fundo, né? Aí um comparativo, por exemplo, do que andou o índice, o benchmark de fundos imobiliários, o IFIX, o IBOV, que é do Ibovespa, e o CDI. Então, o CDI e IFIX, o CDI na linha reta aí de 2010 a 2014, eles andaram muito próximos, enquanto que o IBOV, como a gente pode verificar no gráfico, ele teve uma queda aí de 26% até 2014, fevereiro de 2014, no mesmo período aí de 4 anos comparado com o IFIX, né? Aí a gente, nesse slide, eu cito para você, e você pode verificar aí, alguns exemplos de fundos imobiliários com a data aí de 2014, abril de 2014, em que a emissão lá em 2007 do HGBS, é um fundo também negociado aí, iniciou a R$1.000, já está R$ 1.704, distribuiu R$ 865,72 e vai me dar uma rentabilidade ano aí de 2014 a 36% e proporcional a 3,02% ao mês, né? Outro fundo que é um dos maiores fundos do Brasil, BRCR11, lançado a R$11, a cota estava em R$ 127,10, meu ganho foi de 1,18% médio por mês. E aí, consequentemente, temos vários exemplos de fundos em que foi possível aí obter ganhos para quem saiu lá em abril de 2014. Hoje, os fundos imobiliários estão num momento interessante, o preço dos imóveis caiu, algumas cotas também caíram, continuam distribuindo renda e para quem está entrando no mercado é uma excelente alternativa para obter renda mensal, renda isenta de imposto de renda. Então vem o João, tem uma dúvida aí, vamos colocar na ponta do lápis. Qual é a diferença real entre comprar um imóvel e investir no fundo imobiliário? Então vou mostrar para você um exemplo aí de um imóvel com R$250 mil e um exemplo também de um fundo imobiliário, como você pode verificar no slide, também com o mesmo valor de R$250 mil. Comprei o imóvel a 250 mil, vendi ele a 300 mil reais, paguei uma corretagem na venda aí de 6%, no caso equivale a 18 mil reais, tenho ITBI da compra de 2%, no caso 5 mil reais que eu vou descontar, meu valor líquido da venda, descontando o custo de corretagem ITBI, foi de 277 mil reais, tirando 23 mil reais de custos, né? Meu lucro 27 mil reais, vou descontar imposto de renda de 15%, tiro esses 4 mil reais e 50, meu lucro final vai chegar ali 22 mil reais, 950 reais, num imóvel comprado a 250 mil e vendido a 300 mil reais. Na parte de fundo imobiliário, utilizando uma corretagem fixa, no caso de R$14,90 por mês,
os mesmos 250 mil reais na compra das cotas. Vou utilizar o exemplo igual, vendidas a 300 mil reais. Coloquei uma corretagem de compra aí de 0,5%, mais o fixo, né? Coloquei uma corretagem na venda de R$ 1.575,21. Meu total de custo foi de 1,02%, equivale a R$ 2.850,42. Meu valor líquido na venda de R$ 297.149,58. O que eu vou pagar um imposto de renda aí de 20%, de R$ 9.429,92. Meu lucro líquido final, então, foi de R$ 37.719,66. A diferença entre os mesmos valores, pagando os impostos, entre um fundo imobiliário e um imóvel tradicional, foi de R$ 14.769,66. Então vem o João, agora todo empolgado, ele não tem dúvida, vê que fundo imobiliário é algo muito interessante, que é uma excelente alternativa para investir em imóveis. E a Maria e toda a prosa, por quê? Mostrou para o João que ela conseguiu mostrar que era só questão de tempo para o João ter se convencido, de fato, de algo que ela já estava convencida aí desde o início, que fundos imobiliários são alternativas muito interessantes, muito melhores do que um meio tradicional de investimento em imóveis. O que fazer agora? Buscar mais conhecimento, buscar saber mais sobre fundos imobiliários, saber mais sobre investimentos, me contatar. Se está com dúvida, me manda um e-mail, eliseu@experato.com.br. Me envie todas as dúvidas, é um prazer poder sanar suas dúvidas. Então vou conseguir passar para você maior conhecimento. É muito útil também você comparar a modalidade de investimentos, quanto é que está rendendo uma poupança, quanto é que pode pagar um fundo de investimento imobiliário, quanto é que pode pagar uma renda fixa, né, e até investimentos similares, né? E eu agradeço, então, esse é o final da nossa palestra, eu agradeço a sua atenção, agradeço por você ter assistido essa palestra, esse mini curso aí sobre investimentos alternativos aos imóveis, né, que são, no caso, os fundos imobiliários. Parabéns, então, para você. E eu fico à sua disposição, fique à vontade para me enviar e-mail, para tirar dúvidas, e vai ser um prazer poder atender você e agregar valor a você. Meu muito obrigado, meus parabéns, e eu fico à disposição. Valeu!